Olá, então vamos agora mais um assunto aí dentro de funções trigonométricas, tá? Vamos falar sobre transformações, nós vamos transformar alguns ângulos, ok? Bom, até agora nós estudamos os principais ângulos, né? Que inclusive são os lá da tabela que a gente monta, etc e tal. Então os principais, né? Nem posso chamar de principais, mas assim, são os mais convencionais. 0, 30, 45, 60, 90, 120 e por aí vai, né? Baseado no círculo trigonométrico, né? 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 e por aí vai, seguindo nessa proporção, tá? 30 mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 90 e por aí vai, dividindo cada quadrante aqui em 4 partes, tá? E aí você vai preenchendo todos os ângulos. Então já sabemos esses aqui, né? E suas transformações, né? Esse ângulo aqui é equivalente a esse aqui, só que no segundo quadrante, né? A projeção desse é a mesma projeção desse, tanto para o cosseno quanto para o seno, tá? Bom, e se nós nos depararmos com outros ângulos que não são esses convencionais, por exemplo, o ângulo de 75 graus, tá? Ou de 105 graus, ou seja, qualquer outro ângulo que não siga essa lógica aqui, da qual está originalmente lá na nossa tabelinha 30, 45 e 60. Bom, aí nós vamos fazer transformações. Nós vamos pegar esse ângulo de 75 e vamos transformar ele em uma soma, 30 graus mais 45 graus. Aí nós sabemos os valores, né? E aqui, no caso, 105, né? Nós vamos transformar o 105 em uma soma de 45 graus mais 60 graus, tá bom? Só que isso aplicado a seno, cosseno e tangente. E aí teremos as fórmulas, tá? Bom, então vamos lá. Chamamos de a fórmula do seno da soma, ou a fórmula do cosseno de uma soma e tangente de uma soma, tá? Então a fórmula vai ser a seguinte. Opa! De novo. Tá grande. Espera aí. Aqui, tá? Desculpa a demora. A fórmula é essa. Seno de A mais B é igual seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Grandezinha a fórmula, né? Vamos aplicar ela. Vamos aplicar a fórmula. Eu prometo que eu vou deixar as coisas mais fáceis. Como é que se aplica isso? Então vamos lá. Por exemplo, eu quero saber o seno de, aqui ó, 75 graus. Só que na 75 graus não tem na nossa tabelinha, né? A nossa tabelinha tem o 30, o 45 e o 60. Então vamos transformar esse 75 aqui, vamos converter ele em 30 graus mais 45 graus. É daí que nós vamos tirar quem é o termo A, quem é o termo B, ok?
Vou até escrever aqui embaixo, eu já sei que está ficando meio apertado ali. Então, de novo, ao invés de trabalhar, nós vamos fazer a transformação, né? Nós façamos a transformação de 75 em uma soma com os ângulos conhecidos. Daí que vem, ó, o A e o B, tá? E aí vamos para a fórmula. Seno de A, seno de 30 graus, vezes cosseno de B, cosseno de 45 graus, mais seno de B, agora seno de 45, vezes cosseno de A, cosseno de 30 graus. Vamos escrever isso? Seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus, mais seno B, seno de 45 graus, vezes, né? Vezes o cosseno de 30 graus. É isso, tá? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Existe um macete para isso, tá? Existe um macete. Na época da escola era muito fácil esse macete porque era uma matéria de ensino médio, e no ensino médio a gente estudava literatura. E na literatura existe um poema do Travador, né, do Trovador, não lembro mais direito o que era. E era um poema muito famoso, é um poema muito famoso que tinha um verso que falava minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá? Esse é um macete que ajudava a decorar essa fórmula. Então, de novo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Uma vez que a gente já sabe quem é a transformação A mais B. Ok? Então é isso. E aí você vai calcular, tá? Vamos concluir aqui esse cálculo. Seno de 30 graus vale quanto? 1/2. Vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, fazendo essa conta, eu fiquei sem espaço ali, eu vou continuar aqui. Vem comigo, tá? 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, primeiro eu vou fazer o produto, tá? 1 vezes raiz de 2 sobre 2, dá raiz de 2 sobre 2, 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, sobre 4. Então, raiz de 2 mais raiz de 6, não dá para fazer nada. Raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso sobre 4. Ok? Então essa é a resposta. Significa o quê? Significa então que o seno de 75, significa que o seno de 75, que era a nossa pergunta, é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, tá? Porque, afinal de contas, 75 não é um ângulo convencional lá do nosso conhecimento dos principais ângulos, tá? A gente calcula ele através da transformação. Transformamos o 75 em uma soma de dois ângulos que nós conhecemos os valores das funções trigonométricas seno e cosseno. E aí desenvolve-se na fórmula, tá? Fórmula é essa aqui. Isso aqui que você precisa decorar, tá? Seguindo. E o cosseno da soma, né? Cosseno de A mais B. Mesma coisa, vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quisesse o
Cosseno, deixa eu botar em vermelho, né, para manter a coerência aqui da minha organização. Já não sou lá tão organizado assim. Cosseno de 105 graus. Bom, de 105 temos que fazer a transformação para utilizarmos dois ângulos conhecidos, 45 e 60, como eu falei aqui. Ou seja, cosseno de 40 mais cosseno... 45 mais 60, que vai dar 105. Tá? Ah, vou botar a fórmula primeiro, antes, vamos definir a fórmula. A fórmula do cosseno, deixa eu até arrumar mais espaço aqui. Cosseno de A mais B. O cosseno é a coceira, tá? Coça no A, coça no B, menos senta no A e senta no B. É o coça, coça, senta, senta, tá? Coça no A, coça no B, senta no A, senta no B. Porém, os sinais são invertidos, tá? Quando eu tenho a soma aqui dos ângulos, no desenvolvimento vira a diferença, tá? Então, coça no A, coça no B, menos senta no A, senta no B. É um macetezinho, tá? Então, cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Vamos aplicar isso, né? Quem é o A? 45. Quem é o B? 60, no nosso exemplo aqui. Então, cosseno de 45 graus vezes cosseno A, cosseno B, cosseno de 45, cosseno de 60, menos senta no A, senta no B. Então, seno do A, que é 45, vezes o seno do B, que é 60 graus, tá? Então vamos agora finalmente fazer o cálculo numérico. Quanto é o cosseno de 45 pela nossa tabelinha? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio, menos seno de 45. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Com o tempo você vai decorando, tá? Bom, de novo, ali eu estou sem espaço para fazer cálculo, né? Façamos aqui em cima esse cálculo. O que eu tenho mesmo? Raiz de 2 sobre 2 vezes 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Primeiro, somos obrigados a calcular os produtos. Produto e produto. Então, raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Tá? Aqui não tem muito o que fazer. Raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4. Tá legal? Ou seja, o cosseno, qual era a nossa pergunta mesmo? O cosseno de 105. Cosseno de 105 graus vale raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4, tá? Você precisa se acostumar a esses números malucos, esses números irracionais, tá? Fazendo até um gancho aí da nossa aula de números, de conjuntos numéricos, tá? Então é muito comum que as questões de trigonometria, de funções trigonométricas, tenham esses resultados aqui, raiz, essas coisas assim, pi, essas coisas meio fora do comum, tá? Mas é normal, está certo, ok? Finalmente aqui, ó, tangente, tá? Acho que eu vou precisar mudar a tangente de lugar, porque ali tá ficando cada vez mais apertado. Só um minuto. Então a tangente, vamos dar continuidade aqui em cima. Tangente da soma. Tangente de A mais B, ok? Então essa fórmula aqui, que está numa fração. Parece um pouquinho pior, né? Mas vamos lá. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos
tangente de A vezes tangente de B, tá? Também tem um macete aqui para ajudar a decorar isso. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Menos tem gente que ama e tem gente que beija, tá? Então vamos lá. Vamos aplicar isso aqui. Mas vamos lá de novo aqui. Então o tangente de 75 graus, que eu vou transformá-lo em tangente de 30 graus mais 45 graus. E aí eu vou aplicar na fórmula. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Menos tem gente que ama e beija. Então, quem é o A? 30. Quem é o B? É o 45. Então, vamos lá desenvolver esse negócio aqui. Tangente de 30 graus mais tangente de 45. Menos tangente de 30 vezes tangente de 45, ok? Pronto, agora é só fazer as contas, tá? Então aqui nós temos o quê? Vou voltar aqui para o meu tangente de 75, que era, né, o meu exemplo. Então vamos agora fazer os cálculos. Tangente de 30, lá na nossa tabela, vale raiz de 3 sobre 3, mais tangente de 45, que vale 1, sobre 1 menos tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes tangente de 45, que vale 1, tá? Isso aqui vai dar o quê? Raiz de 3 mais 3 sobre 3, sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3, tá? Continuando aqui embaixo. Divisão de fração, fração sobre fração. Então, repete a primeira, raiz de 3 mais 3 sobre 3, multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 3 menos a raiz de 3. Opa, esse 3 cancela com esse 3, e o que nós temos? Raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos a raiz de 3. Novamente, caímos no... É muito comum isso em trigonometria e funções trigonométricas, tudo relacionado à trigonometria. É muito comum a gente cair numa resposta onde o denominador apresenta um número irracional. Raiz de 3 não tem raiz exata, é irracional. A matemática não permite isso. A matemática tem uma lei que manda que não haja número irracional no denominador. Então vamos racionalizar. Como assim? Vamos multiplicar em cima e embaixo por um fator que possa eliminar. No caso, o conjugado dele, 3 mais raiz de 3. E aqui em cima tem que fazer a mesma coisa obrigatoriamente, para não ter mudança do valor numérico do resultado, tá? Ao fazer isso, deixa eu até apagar aqui do lado, né? Porque afinal de contas a tangente eu passei ali para a primeira parte do quadro. Continuando essa resolução aqui, tá? Bom, embaixo vai ficar o produto notável, né? 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Produto notável, operaçãozinha básica de ensino fundamental. Só um. Caso você tenha dificuldades, tá, com essas operações matemáticas aqui, vou pedir para vocês mandarem um e-mail para a gente, tá, falando que tem dificuldade nessas operações algébricas, tá? Porque nós vamos, de acordo com a nossa demanda, nós vamos providenciar aulas sobre isso. Aula de ensino fundamental, não é nem ensino médio, tá? Isso aqui é relativo a ensino fundamental, ok? Não tem problema nenhum, tá? Não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Se você é um adulto já está há muito tempo afastado da escola, já está trabalhando na área, é muito comum que você não lembre dessas operações, ok? Eu também só não posso ficar aqui parar e explicar todas elas. Conforme eu vou desenvolvendo, eu vou explicando. Mas se você precisar de um reforço nisso, manda um e-mail pra gente, tá?
comunica a gente, sinaliza, faz a comunicação de alguma forma, tá? E aí, conforme tivermos essa demanda, nós vamos providenciar aulas dessas operações de ensino fundamental em si, para te dar mais base para você ficar capacitado. Voltando, fiz o produto notável, que aliás estou racionalizando, né? O nome disso aqui é racionalização, se você quiser estudar sozinho também. Ah, vou estudar sozinho, vou colocar aqui no YouTube, vou aprender sozinho. Operações de racionalização. Racionalizei o denominador, nesse caso, usando operação de produto notável, tá? E aí, pum, caí nisso aqui. Aqui como é que faz? Aqui tem que fazer a distributiva, tá? Distributiva, distributiva. Então, aqui em cima vai ficar 3 raiz de 3 com mais raiz de 9, e aqui mais 9 mais 3 raiz de 3. Continuando, né? 3 raiz de 3 com 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Raiz de 9 dá 3, 9 é 9 mesmo. Sobre 3 ao quadrado, 9 menos raiz de quadrado. Quadrado da raiz cancela, né? Operações inversas, ok? Muito bem. E aqui, para terminar, 6 raiz de 3. 3 com 9, 12. E aqui, 6. Opa! Múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3. Posso simplificar todos os termos por 3 não, melhor, por 6. Múltiplo de 6, múltiplo de 6, múltiplo de 6. Então, eu terei raiz de 3 mais 2 sobre nada. Aqui dá 1. Pronto, terminei todo o cálculo disso aqui. Tá? Então, isso aqui significa o quê? Que a minha resposta, a tangente de 75 graus, é isso aqui. Tá bom, galera? Ok? Aquele é o momentozinho de você dar o pause e copiar, tá? Não copia enquanto eu tô falando, não. Só presta atenção, tá? A aula pela internet tem essa grande vantagem. Você não precisa ficar copiando enquanto eu estou falando, o que acontece na aula presencial. Existe essa dificuldade na aula presencial, enquanto o professor está explicando, você sente a necessidade de copiar, e aí, ou você copia bem, ou você presta atenção bem. Nem sempre dá para você copiar depois, né? Nem sempre dá tempo. Aqui, na aula online, você pode fazer isso perfeitamente. Dá o pause e depois copia. Primeiro só presta atenção. Se você fez isso enquanto eu estava falando, não tem problema. Só volta o vídeo, assiste toda a resolução, depois você dá o pause e copia, tá? Vai lá. Ok? Copiou? Pelo seguinte, eu vou explicar mais uma coisinha com as mesmas fórmulas, tá? Vamos lá, vou apagar, hein? Ok, então atenção. Parece que eu vou explicar a mesma coisa, mas é a mesma coisa, só que é uma pequena variaçãozinha. Por exemplo, e se eu quisesse aqui o cosseno de 15 graus? Eu só expliquei somas. Como é que eu vou chegar no resultado 15 graus? É só fazer a transformação 45 graus menos 30. Ah, então temos as mesmas fórmulas valendo para quando formos fazer subtrações, tá? Então agora vamos fazer subtrações. Tem alteração para fazer na fórmula, tá? Vou até botar com a caneta vermelha. Quando for seno da subtração ou da diferença, aqui também será menos. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A, tá? O seno, se aqui é mais, aqui é mais.
Se aqui é menos, aqui é menos. No cosseno não era invertido na soma? Mais, aqui era menos. O que você acha que vai acontecer se eu colocar menos aqui no cosseno, já que ele é invertido? Aqui será mais. Cossa no A, cossa no B, mais senta no A, senta no B. Se for o cosseno da subtração ou cosseno da diferença. E a tangente aqui é a mesma coisa, tá? A tangente não pode escapar, tá? A tangente vai ser o seguinte, se for aqui subtração, nós vamos transformar o sinal aqui. Também será uma subtração. Aqui embaixo vai ser, se era na soma era menos, aqui vai virar mais, tá bom? É isso aí, ok? Entendido? E aí tem uma forma, né, da gente anotar, para você não ficar aí com 6 fórmulas anotadas no seu caderno, tem um jeitinho da gente fazer a anotação, a gente entender cada sinal. Então, vamos lá. Espera aí. Mais. Se é menos, é menos. Se é mais, mais. Vai análogo, tá? O sinal de cima, você usa o sinal de cima. Tá o sinal de baixo? Usa o sinal de baixo. Aqui, mais, menos. Aqui é a mesma coisa. Mais e menos. Então aqui, assim você consegue anotar 3 fórmulas e entender todas as outras, tá? Se é mais, aqui é mais. Se é menos, aqui é menos. Se é mais, aqui é menos. Se for subtração, aqui é soma. E por aí vai, ok? Novo assunto, mas não é novo. É só mais uma derivação. Seno, cosseno e tangente do dobro. Como assim dobro? Na verdade, não tem novidade nenhuma, tá? Vamos lá. Seno de 2 vezes um ângulo alfa, tá? Por exemplo, assim, ao invés de a gente pensar em somas, vamos pensar em ângulos que são o dobro de ângulos conhecidos. Vamos supor assim 120 graus, tá? Vamos fingir que a gente não sabe quem é o 120 graus, né? A gente sabe que ele é análogo ao ângulo de 60, porém lá no outro quadrante, tá? Mas vamos lá. Seno de 120. Considerar que a gente não sabe o seno de 120 graus. Podemos chamar ele de seno de 2 vezes 60 graus. Por isso que eu tinha falado antes do dobro de um ângulo conhecido, um ângulo padrão, tá? E aí vai ter uma fórmula, tá? Mas essa fórmula não tem nada de novidade, ok? Aparece nos livros, aparece na aula aí, não tem nada de novidade. Olha só. Seno de 60 graus mais 60 graus. Eu posso simplesmente aplicar a questão do dobro na soma de um valor com ele mesmo. É o dobro, né? Então, eu posso aplicar a fórmula da soma, sem precisar ficar decorando uma fórmula nova, tá? Então, seno A cosseno B, cosseno A. Então, seno de 60 vezes cosseno de 60 mais seno de 60 vezes cosseno de 60 graus, né? Ok? Só aplicar a fórmula da soma para o dobro. Isso vai gerar o quê? Seno vezes cosseno mais seno vezes cosseno. Eu estou somando esse termo, seno de 60 vezes cosseno de 60, com ele mesmo. Seno de 60 vezes cosseno de 60. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes seno de 60 vezes cosseno de 60.
Aí no livro aparece uma fórmula lá, como se fosse uma fórmula de novidade, né? Seno de 2A é igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, tá? Não tem nada de novidade. Se você chamar essa soma de esse dobro, né, essa multiplicação, dobro de um ângulo para a soma de outro ângulo com ele mesmo, desenvolvendo na fórmula da soma, você cai nisso aqui. Mas, tá, se você gosta de fórmulas, né, tem aí uma grande apreciação de ter muitas fórmulas, tá aqui a fórmula do seno de um dobro de um ângulo, tá? Mesma coisa para o cosseno, só que um pouquinho diferente. Se eu tivesse assim, cosseno de mesmo ângulo, cosseno de 120 graus. Ah, cosseno de 120 podemos chamar de cosseno de 2 vezes 60 graus, porque 60 graus é um ângulozinho mais convencional, tá lá na tabela. Mas podemos também chamá-lo de cosseno de 60 graus mais 60 graus. Ele mais o 60 mais 60, ou seja, o dobro de 60, ou seja, o 120, que não é um ângulo convencional. Então, ó, vamos aplicar esse conceito aqui? Então vai ser o cosseno de 60 mais 60. Então, coça no A, coça no B, senta no A, senta no B. Então, cosseno de 60 vezes cosseno de 60. Aqui é mais, então agora é menos, tá? Senta no A, senta no B. Seno de 60 vezes seno de 60, tá? Agora é só fazer a operação matemática. Cosseno vezes cosseno de 60 vezes cosseno de 60. Ele vezes ele mesmo. É o quadrado. Cosseno ao quadrado de 60, né? X vezes x, x ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos seno de 60 vezes seno de 60, seno ao quadrado de 60. Atenção! É o quadrado da função, não é o quadrado do ângulo, ok? Eu estou multiplicando função trigonométrica cosseno por função trigonométrica cosseno. É do mesmo ângulo? Eu posso juntar, porque são duas funções idênticas, tá? E aí eu cheguei nisso aqui. Como eu cheguei nisso aqui, eu já conheço o valor, né? O valor não, desculpa, eu já consigo deduzir uma fórmula para o dobro de um ângulo, né? Se eu tiver a fórmula aqui, né? Cosseno de 2 vezes um ângulo alfa. Vai ser o quê? Vai ser cosseno ao quadrado desse ângulo menos o seno ao quadrado desse ângulo, ok? Tá aí a fórmula do dobro de um ângulo, tá? Então, seno do dobro de um ângulo, cosseno do dobro de um ângulo, ok? Outra formulazinha. Vamos agora para a tangente, para a gente encerrar esse papo aqui, e a gente poder começar a fazer algumas questões, se não faltar nada para eu ter que concluir isso. Vamos lá, vamos fazer tangente aqui. Vamos botar a fórmula. Tangente, tô na frente? Espero que não. Tangente de 2A, né? Então aqui vai ser A, aqui vai ser A, tá? Então vai ser tangente ao quadrado de A. Tá achando esquisito? Não entendeu? Desenvolve. Tangente de A mais tangente de A. E, realmente, tá esquisito. É a soma. Então a soma não vai dar quadrado. A soma vai dar o 2 vezes tangente de A. Ainda bem que eu desenvolvi. 1 menos, no caso, aqui é mais, aqui passa a ser menos, né? Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Tangente de A vezes tangente de A. Agora sim, tangente ao quadrado de A. Essa aqui é a fórmula quando for a tangente do dobro de um ângulo. Ok? Ok, paradinha para copiar.
Bom, ainda dentro de transformações, eu sei, essa aula é bem grandona. Vamos agora para uma outra parte. Dentro de assunto de transformações, agora soma e diferença de seno e cosseno. Parece que é a mesma coisa que eu falei, não é não. Nós fizemos seno, cosseno e tangente da soma e da diferença. Função da soma ou função da diferença, ok? Agora é meio que ao contrário, é soma e diferença da função, tá? Um pouquinho diferente, vamos às fórmulas. Então tá aqui essas fórmulas, né? São bem chatinhas, bem complicadas, mas se você olhar com calma, existe uma lógica entre elas. Seno de um ângulo mais seno de um outro ângulo, né? Nós podemos fazer operações na soma desses senos, tá? E aí vai ser o seguinte, 2 vezes o seno de P mais Q, seno dos ângulos, tá? Seno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2, tá? Agora, isso aqui foi a soma, tá? A soma de 2 senos. Vamos agora para a subtração de 2 senos. Então, seno de P menos seno de Q. 2 vezes seno de P menos Q sobre 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2. Repara que é meio que o oposto, né? Quando o sinal troca aqui, você faz a mesma operação, só que invertendo aqui a mesma ordem de operações, só que aonde era soma vira subtração, ok? Ou seja, tem uma certa lógica nesse desenvolvimento, tá? Então, essa aqui é a soma e diferença de seno, né? Soma de 2 senos e diferença de 2 senos, ok? Vamos agora para os cossenos. Ok, então aqui estão as fórmulas da soma e diferença entre cossenos, tá? Então, ó, cosseno de P mais cosseno de Q. 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Certinho? É praticamente muito parecido, né? Só que quando é cosseno em todos os termos. Quando é seno no primeiro e cosseno no segundo, tá? Então, soma de cossenos, 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Ok? Agora, a diferença de cossenos. Cosseno de P menos cosseno de Q. Menos 2 vezes, o resto é tudo igual, o de cima. Menos 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2, tá? Eu sei, né, meio chatinha essa fórmula, mas enfim. Agora aquele pausazinho, né, para copiar, aquele tempinho para você copiar. Bom, então tá, gente, vou encerrar por aqui o nosso trabalho, no estudo de funções trigonométricas, e aí vou dar seguimento agora à próxima parte de exercício, ok? Lembrando que estamos focando aqui naquilo que costuma a Cisgran Rio abordar. Não vamos entrar no mérito de todo o universo que temos de funções trigonométricas, tá? Seguindo agora para exercício, ok? Outros complementos virão, mas a princípio, até aqui o que a gente já aprendeu já nos torna capaz de resolver as questões de trigonometria. Lembrando que esse assunto, trigonometria não, funções trigonométricas. Lembrando que esse assunto não é muito
frequente cair na Cisgran Rio, tá? A Cisgran Rio não coloca com frequência questões de funções trigonométricas, tá? Não é assim exatamente o foco delas, ok? Então, vamos aos exercícios.